Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos começar com o tópico 3 na nossa disciplina de estilo de liderança de equipes. Hoje a nossa aula é sobre estilos de liderança e motivação de equipes. Lembrando que já falamos do desenvolvimento de equipes e de liderança, e hoje a gente vai falar sobre os estilos de liderança e motivação. Vamos lá. É muito importante a gente conhecer a relação do líder com seus liderados e observar de que forma ele pode orientar sua conduta e seu estilo de liderança para buscar os melhores resultados na gestão, né? Cada perfil vai ter influência de um modo diferente ali no ambiente de trabalho, no comportamento e também no desenvolvimento aí das atividades. Então, a gente vai ver quais são as influências de 4 estilos de liderança diferentes: a liderança autocrática, a liderança liberal, a liderança democrática e a coaching, tá? A gente vai ver quais são essas influências nos resultados do desempenho da equipe e no comportamento das pessoas. Vamos lá? Primeiro, a gente vai falar da liderança autocrática, que é a liderança mais antigo, tá? A ênfase dessa liderança é no próprio líder, tá? O líder ele vai centralizar totalmente a autoridade e as decisões dos subordinados. Eles não têm nenhuma liberdade de escolha, tá? A figura do chefe ele vai se sobressair. As pessoas vão receber ordens e elas vão possuir pouco espaço ali para questionar ou para dar sugestões sobre as ordens que elas recebem, tá? O líder vai fixar aqueles parâmetros e não vai pedir opinião, nem vai ter qualquer participação ali do grupo. Em virtude disso, ele sempre tem que estar presente, sempre tem que estar ali. Então, o líder autocrático, ele costuma ser dominador, ele vai emitir ordens e espera que tenha obediência plena e cega dos seus subordinados. Então, ele vai tomar decisões individuais, vai ignorar a opinião dos seus liderados, vai ser temido pelo grupo, que só vai trabalhar quando ele estar presente. Então, não é o estilo de liderança que é bom, né, gente? Tem uma vantagem, assim, porque tem alta produtividade por causa da pressão, vai ter menos burocracia e a tomada de decisão vai ser rápida. Por quê? Porque tem pouca consulta, né? Ele diz e tá dito. As desvantagens é que a qualidade dos produtos pode sair baixa, é muita pressão, não é um ambiente bom de se trabalhar. O grau de motivação é muito baixo e a gente não vai ter soluções criativas para a resolução dos problemas, tá? Os grupos que são submetidos a esse tipo de liderança, eles têm um maior volume de trabalho, têm sinal de tensão, frustração e agressividade. Então, são muito insatisfeitos com o trabalho, não têm motivação e pode gerar conflitos aí entre os colegas. O segundo estilo de liderança que a gente vai comentar na aula de hoje é a liderança liberal, que é também chamada de laissez-faire. Então, ao contrário da autocrática, ele tem ênfase no liderado, tá? Então, não a autocrática tinha ênfase no líder e agora a gente tem ênfase no liderado, nos colaboradores, tá? Então, vai ter total liberdade para tomar decisões individuais ou em grupo e vai só participar delas quando ele for solicitado, tá? Essa liderança liberal ela vai enfatizar o grupo e as pessoas vão exercer atividades mais intensas porque elas têm essa liberdade, né? Então, nesse tipo de liderança, o líder só vai ajudar quando for chamado e ele vai confiar plenamente na sua equipe, tá? Ele vai partir do pressuposto que os colaboradores eles são maduros o suficiente, estão aptos para desempenhar aquelas tarefas, tá? Sem necessidade de acompanhamento constante. A vantagem é que isso melhora o relacionamento interpessoal, contribui para aumentar a eficiência, vai desenvolver autoconfiança, aumenta a motivação e vai desenvolver habilidades e autonomia, tá? Só que as desvantagens são muitas também, porque tem a tendência à dispersão, né? Nem todo mundo tá maduro o suficiente. O líder pode ser desrespeitado porque não está presente, né? Pode ter tendência ao individualismo, a uma desagregação. E no momento de crise, não é o estilo de liderança adequado, porque precisa sim da presença de alguém para estar ali desenvolvendo a equipe, tá? O terceiro estilo de liderança que a gente vai falar é a liderança democrática, que é um estilo interessante na gestão de qualquer negócio, tá? Nesse modelo, o líder vai ser um facilitador do processo, vai ajudar os colaboradores a executarem bem as suas tarefas e vai primar por um clima agradável de trabalho, tá? Então, ele vai se preocupar com a execução do trabalho, com a qualidade de vida e com a satisfação da equipe, tá? Já na liderança democrática, o líder vai o quê? Interagir bem com a equipe e com seus indivíduos, vai encorajar a participação das pessoas
e vai se preocupar tanto com o trabalho quanto com o grupo, tá? O líder vai ser bastante participativo, vai estar atuando ali para direcionar, para orientar o grupo, vai ajudar na definição dos problemas, na solução daqueles problemas, vai coordenar as atividades e vai sugerir ideias. Então, os grupos que são submetidos à liderança democrática vão apresentar boa qualidade, boa quantidade, né, e melhor qualidade de trabalho. Então, vai ter um clima de satisfação, de integração, de responsabilidade e comprometimento. Então, é aqui que a gente deve mirar. A liderança democrática ela é uma mistura boa, tanto da autocrática quanto da liberal, tá? Pegou o que tem de vantagem nos dois e juntou aqui, tá? Porque por mais que a gente não queira um tipo de liderança autocrática, né? A gente não quer, mas a gente tem a presença do líder, né? E por mais que a liberal, ela é liberal demais, mas a gente tem uma certa vantagem, tem uma certa autonomia do grupo. Então aqui também nesse tipo de liderança a gente vai ter a presença do líder, mas não vai ser aquela presença, aquela tensão, não vai ficar cobrando, só cobrando, mas vai ouvir todo mundo, então, mas vai estar ali presente. Então, é importante a gente mirar aqui na liderança democrática, tá? Quais são as vantagens? Vai desenvolver o espírito de equipe, vai ter melhor participação das pessoas ali no processo de transformação, na tomada de decisão, a gente desenvolve a visão sistêmica, né, a visão holística e tem um bom ambiente de trabalho, tá? As desvantagens é que a tomada de decisão vai ser mais lenta, porque é muita conversa, né, muita autonomia. Tem possibilidade de abuso da liberdade e necessidade de sempre estar fazendo conciliação, né, no caso de conflito ali, no caso de divergência, tá bom, gente? Mas são poucas desvantagens frente às vantagens, tá? Por fim, a gente tem a liderança coaching, que é uma liderança que é moderna, né? Que a performance dos liderados é que está em foco, né? O líder ele vai ter um verdadeiro interesse por aumentar a performance dos seus subordinados, vai acompanhar a evolução de cada um e vai incentivar eles, né? Vai dar feedback, né? Que é o retorno, né? Constante, que vai manter as pessoas motivadas e alinhadas ali nas suas atividades, tá? Nesse modelo de liderança, o líder vai buscar manter os seus colaboradores sempre motivados, vai criar um ambiente de trabalho agradável, com clima de cooperação e de confiança, e vai estimular uma visão positiva ali no futuro da equipe. Então, ele vai primar pelo quê? Pelo desempenho de cada indivíduo, tá bom? Aqui a gente acaba com os nossos 4 estilos de liderança, tá? A gente falou da liderança autocrática, da liderança liberal, da liderança democrática e da coach. A gente viu que se a gente tiver um modelo mais tradicional, a gente sempre vai primar ali pela liderança democrática, tá? Não que a liberal seja ruim, mas é que a gente precisa estar com a equipe bem desenvolvida pra gente não precisar da presença constante do líder, tá? E o coaching já é um tipo de liderança mais moderno e eu não acredito que ele se encaixe em qualquer equipe, tá? Agora a gente vai falar de motivação, tá? Motivação vem da palavra latina mover, que significa mover. Então, quando o comportamento das pessoas ali vai entrar em ação, tá? Lá na administração, o estudo da motivação ela ganhou mais espaço porque começou a estudar essa escola das relações humanas, tá? Só que nos últimos anos a gente está estudando muito mais a motivação, o que é que mantém a gente motivado, o que é que faz a gente levantar de manhã e dizer vou trabalhar. Não é o salário, tá, pessoal? Não é só isso. Uma das causas que pode estar atrelada a isso é o fato de que as pessoas vão relacionar problemas no trabalho à falta de motivação, tá? Então, como líder, a gente tem que saber motivar a equipe e motivar nós mesmos, né? Porque a automotivação é uma questão pessoal também. O que você vai estudar você mesmo, você vai dizer, olha, isso aqui me motiva. Eu sei que minha mesa organizada me motiva. Eu sei que se eu tiver canetas coloridas, eu vou estar mais propensa a trabalhar, tá? Então, você tem que ver o que é que te motiva, o que é que te deixa à vontade para trabalhar, né? Se você gosta de tomar um café, tá? No seu trabalho, você bota sua xícara lá e você consegue trabalhar melhor com aquilo. Então, você tem que ver o que é que motiva a si mesmo e motiva a sua equipe, tá? Então, é preciso ficar claro que nenhuma pessoa motiva outra pessoa, tá? A gente pode fornecer instrumentos, condições para aquela pessoa se motivar, mas a gente não pode motivar o outro, tá? A gente dá condições para que ele seja motivado, tá? Então, ela vai agir de forma motivada para buscar suas metas e objetivos, tá bom?
As metas, então, elas estão alicerçadas ali nas aspirações profundas, os nossos desejos mais profundos, né? Então, o que é que a gente faria, qualquer esforço, o que é que a gente pagaria, qualquer preço para atingir? Qual é a nossa meta, tá? Só que tem que ser algo que motive a ação, né? Motivo mais ação, uma coisa que faça valer a pena a gente correr os riscos, que é o nosso objetivo da vida, tá? A motivação, ela vai estar ali conectada com alguns fatores que vão ser realizados pelo indivíduo, tá? Para alcançar determinado objetivo. Então, tem 3 elementos importantíssimos aí para a motivação. É a intensidade, que é a quantidade de esforço que a gente vai desempenhar para aquilo. A direção, que é a nossa meta, o nosso foco, tá? Que ela pode ser tanto um foco organizacional quanto o foco pessoal. A persistência também, que é a quantidade de tempo que a pessoa vai desprender para realizar ali o seu objetivo, tá? Vamos ver então os tipos de influência que existem, tá? São diferentes tipos de influência, porque influenciar a pessoa é um dos grandes desafios do profissional, né, do líder, que quer ver os seus talentos serem reconhecidos, tá? O seu potencial. Então, em qualquer contexto, em qualquer cenário, pode ser numa reunião, pode ser numa venda, numa negociação, numa entrevista, a gente quer causar um impacto positivo, né? A gente tem que fazer com que as pessoas nos entendam. A gente tem que vender o nosso peixe. Então, para conseguir um bom resultado numa negociação ou para motivar a equipe, a gente tem que influenciar. Então, tem 3 tipos aí de influência que a gente pode ser utilizado e essas influências estão diretamente relacionadas com as partes do nosso corpo. Então, tem aí a cabeça, o coração e o estômago. A cabeça vai ser quando a gente vai influenciado pela razão, tá? É a influência racional, que vai funcionar através de argumentos coerentes, diretos e exatos. O coração, ele vai representar a influência pela emoção, tá? Vai provocar e estimular as emoções, aquelas emoções que comovem. Já o estômago é o representante da influência pela necessidade, aquele que vai motivar, satisfazer as necessidades primordiais. Mas aí eu tenho que explicar para o meu estômago que chocolate não é uma necessidade primordial. Vamos lá. Quando a pessoa é influenciada pela razão, ela vai se referir à cabeça. Significa que a mensagem transmitida foi lógica, foi moldada pela racionalidade, que as informações são exatas, que vai ter coerência entre os argumentos, que vai ter comparação e evidência. A influência pela razão vai mostrar a informação concreta e exata, provando o que está sendo dito de uma forma simples e direta. Se você é influenciado pela emoção, você é influenciado pelo coração, tá? Por exemplo, um político que está fazendo uma campanha eleitoral, né? Todo mundo vai ouvir muito atento o que ele diz. Muitos dos que estão ouvindo, né, vão chegar no local com a opinião formada de que ele era lá mentiroso ou corrupto. Mas ele começou a influenciar emocionalmente aquelas pessoas de tal maneira que ele vai mudar aquele conceito da maioria, tá? E ele vai conseguir, sabe por quê? Porque as palavras têm força e têm poder, tá? Então, não só na mensagem, mas também como é que a gente está passando aquela mensagem, tá? Quando você é influenciado pela necessidade, né? O estômago vai ser usado para representar essa influência, né? Então, a gente vai ter fatores que vão nos impulsionar a realizar ações para satisfazer as nossas necessidades, né? São aquelas necessidades que estão relacionadas com a nossa subsistência, com a nossa sobrevivência e com a nossa segurança, né? Numa escala ascendente, né? Subindo, né? Após a gente suprir as necessidades básicas, a gente tem que saciar nossas necessidades sociais, o nosso reconhecimento, a nossa aceitação e autorrealização. O psicólogo Abraham Maslow também apresentou uma teoria que é chamada de teoria da motivação, ou pirâmide de Maslow, né? De acordo com ela, as necessidades humanas estariam dispostas em níveis, tá? Numa hierarquia de importância e de influência. Então, vai ter um esquema que vai apresentar essa divisão hierárquica até que tem o nível mais baixo até o mais alto, tá? E vão ser 5 níveis de necessidades que são essenciais para a sobrevivência do ser humano. No primeiro nível estão as necessidades fisiológicas, né? São aquelas que se relacionam com o nosso biológico, né? São as necessidades mais importantes, que é aquela da gente se manter vivo, de respirar, de comer, descansar, beber, dormir, etc. No trabalho seria o quê? Ter horários flexíveis, ter conforto físico, ter intervalos ali de trabalho, tá? A nossa segunda necessidade é a necessidade de segurança, tá?
aquela necessidade que está vinculada com a gente se sentir seguro, sem perigo, estar em ordem e conservar o nosso emprego, tá? No trabalho é o quê? Necessidade de estabilidade, boa remuneração, condição segura, ter um emprego estável, plano de saúde, né? Seguro de vida, dentre outros. A nossa terceira necessidade básica seria a necessidade social, né? Que é a necessidade da gente manter relações humanas com harmonia, né? A gente se sentir parte do grupo, ser membro de um clube, por exemplo, receber carinho e afeto de familiares, tá? E amigos e pessoas do sexo oposto ou não. Então, no trabalho é o quê? A necessidade de a gente conquistar amizades, manter boas relações e ter superiores gentis. Nas necessidades de estima, a gente tem dois tipos, né? Que é o reconhecimento das capacidades por nós mesmos e o reconhecimento dos outros, tá? Então, é a necessidade de a gente se sentir digno, respeitado por nós mesmos e pelos outros, né? Ter prestígio, reconhecimento, poder, orgulho e as necessidades básicas da nossa autoestima, tá? No trabalho é o quê? Responsabilidade pelos resultados, reconhecimento das promoções e ter um feedback, um retorno ali, tá? As necessidades fisiológicas são aquelas que se relacionam com o ser humano como ser biológico, tá? São uma... Oh, desculpa, repetir as necessidades biológicas. Necessidade de autorrealização é a 5. Desculpa, gente, apareceu ali do nada. A última necessidade de autorrealização é crescimento, realização, aproveitar o nosso potencial, ser aquilo que a gente pode ser, fazer o que a gente gosta e é capaz de conseguir. Então, vai ser a necessidade de estima, autonomia, independência e o autocontrole. No trabalho é o quê? Desafios, necessidade de influenciar nas decisões e na autonomia. A forma de usar a influência pela necessidade vai ser demonstrando as vantagens que as pessoas vão obter a partir das suas atitudes. Então, não importa o tamanho, o tipo, a forma, a estratégia, mas a gente tem que buscar a nossa satisfação íntima, tá? Ao nosso pessoal, tá? Então, a gente tem que conhecer as necessidades das pessoas que a gente quer influenciar. E para acabar a nossa aula, imagine se ao invés de utilizar apenas um desses campos, a gente conseguir utilizar os três, a cabeça, né, o coração, o estômago, a razão, a emoção e a necessidade, tá? Então, esse é o momento que a gente descobre o poder e a força dos grandes comunicadores que o mundo conheceu e conhecerá, tá bom, pessoal? A nossa atividade dessa aula vai ser pesquisar e definir qual é o estilo de liderança, o seu estilo de liderança, tá? E você vai escrever 2 parágrafos sobre como esse estilo de liderança vai te afetar positivamente no trabalho em equipe. Então, você vai dizer, meu estilo de liderança ali é democrático. Por quê? Aí você escreve 2 parágrafos dizendo por que o seu estilo de liderança é democrático, é liberal, é autocrático ou é coaching, tá? Você escolhe um dos 4 e você vai falar como é que ele vai te motivar aí no trabalho em equipe, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Esse foi o tópico 3 da nossa apostila.